Ainda dentro dessa preocupação de estar descobrindo aquilo que Pedro está ensinando na sua primeira carta, ainda estamos no capítulo 2. Gostaríamos de caminhar um pouco mais nesse segundo capítulo da carta de Pedro. E desta feita nós gostaríamos de trabalhar o versículo 17, que diz assim: Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Ele começa dizendo, dentro da perspectiva de Pedro, você como pedra viva, você como casa espiritual ambulante, tem agora um novo tipo de compromisso na dimensão toda da sua vida. A primeira coisa, ele diz, tratai a todos com honra. Isso está dentro do contexto das autoridades, que ele está dizendo um pouquinho mais acima. Visto ser, então, uma criatura de Deus, o homem deve ser tratado com certa honra, ainda que tenha alguns que não mereçam ser tratados dessa forma. A questão não é o merecer, a questão é como eu, que carrego comigo a presença viva de Deus, devo ver este ser humano, embora não merecedor, mas tratar com honra significa que eu devo reconhecer que ali há um ser humano. Muitas vezes nós confundimos o ser humano com aquilo que o ser humano faz. É bem verdade que não podemos separar uma coisa da outra, mas por trás daquele que faz está o ser humano. É este ser humano que o Senhor Jesus Cristo sempre olhou. Honrar a todos tem um objetivo. Qual é o objetivo? Alcançar alguns com essa mensagem nova, com essa nova forma de ver o relacionamento com Deus. Pedro ensina-nos então que os governantes são merecedores de honra, pela condição deles de serem governantes. Ora, uma coisa é entender que eles são autoridade, outra coisa é entender aquilo que ele exige dos seus comandados. Mas Pedro, ele firma o seu posicionamento nessa primeira carta, no capítulo 2, versículo 14, quando ele reafirma a ideia, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Respeitai a cada um, diz Adam Clarke. Respeitai a cada homem como criatura também, como alguém que pode participar convosco da vida eterna. Portanto, estai preparados para dar a cada um o socorro que estiver ao vosso alcance. Paulo também trata desse aspecto na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, quando ele diz assim: Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Em sentido desse mandamento presente. E é mais elaborado conforme é típico daquela passagem em geral. Mas Pedro diz mais: amai os irmãos. Essa é a lei de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor ultrapassa as honrarias, devendo ser particularmente dirigido aos irmãos na fé. Ora, essa questão é uma questão que já envolve uma convivência de igreja.
não só na igreja, mas daqueles que fazem parte do corpo de Cristo visível, que é a sua igreja. E é neste sentido que Cristo, ele amou o mundo, conforme está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o amor é um produto do desenvolvimento espiritual. É a participação na natureza moral com Cristo, na qual a sua natureza é infundida em nós. É nesse sentido também que nós encontramos ainda o pensamento de Pedro nessa primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, quando ele vai dizer assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido que há entre vocês, de coração amai-vos uns aos outros ardentemente. O amor é a raiz de todas as outras virtudes ou atributos. Mas Pedro continua dizendo: temei a Deus. A combinação do temor a Deus e o temor ao rei é a mesma encontrada em Provérbios, no capítulo 24, versículo 21, onde nós vamos encontrar as seguintes palavras: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. A reverência santa aqui é aconselhada. Mas mesmo Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Isto porque leva-nos a odiar o pecado e a evitá-lo, buscando a retidão. Ora, o mero medo de Deus faz os homens tremerem diante dele como escravos. O mero amor sentimental para com Deus torna os homens descuidados e irresponsáveis. Calvino observou que alguns homens sentem somente o temor forçado e servil arrancado pelo juízo divino. Os ímpios, sabendo que Deus está armado do poder de vingar-se, tremem em desmaio ao ouvirem a sua ira. Olha que posicionamento significativo este trazido por Calvino. O temor servil alicerça-se sobre o conceito errôneo de Deus e é desastroso. Somente a fé iluminada no Deus e nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, dá ao homem uma autêntica perspectiva sobre si mesmo, fazendo com que uma verdadeira atitude para com Deus e um incentivo dinâmico para levar a vida eterna não seja distorcido. Este versículo pode ser comparado ao trecho de 1 de Pedro 1,17, onde ele diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Prestemos atenção bem nessa palavrinha, nessa condicional, se. Isto faz toda a diferença no nosso relacionamento com Deus e no temor que temos para com Ele. Neste texto, nós vemos o temor como elemento que deverá governar agora esta nossa peregrinação terrena. O temor do Senhor causa a submissão
dos governantes terrenos. Ou seja, os governantes também devem temer a Deus. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o dono do universo e a autoridade só está colocada ali porque assim houve uma decisão de Deus a esse respeito. O temor do Senhor, então, deve incluir mais do que o respeito reverente. Envolve o senso de temor genuíno perante a sua majestade. Isso nós podemos ver em Atos, no capítulo 13, versículo 16, onde nós vamos encontrar as seguintes palavras. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Ora, Paulo está se dirigindo não somente aos israelitas, mas está se dirigindo a todos aqueles que também temem a Deus. Esse temor reverencial, esse temor necessário, esse temor de reconhecimento da soberania de Deus é absolutamente necessário para a nossa vivência, o nosso dia a dia. Ainda Paulo, em Romanos, no capítulo 3, versículo 10 a 18, nós encontramos um texto bastante significativo quando ele diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. E, nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. E encerra dizendo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta é a condição do ser humano. Essa é a condição com a qual todo ser humano se encontra e que é modificada completamente a partir do novo nascimento em Cristo Jesus. A partir do reconhecimento daquilo que Jesus Cristo veio fazer a nosso favor. Ainda o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, encontramos: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, a nossa santidade, a santificação para a qual somos chamados, é aperfeiçoada, a santificação é aperfeiçoada em função e na direta relação do temor que nós temos com Deus. Mas também encontramos um outro texto em Hebreus capítulo 12, versículo 28, que vai dizer o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E Pedro encerra essa linha de raciocínio dizendo assim: honrai ao rei. O temor de Deus nos leva a honrar ao rei. Ora, aqui rei não é pelo fato de ser rei, mas pela função, por aquilo que ele tem como responsabilidade em termos
de conduzir as coisas necessárias na área que está sob comando dele. Chamaríamos isso de presidente da República, chamaríamos de primeiro-ministro, algumas coisas correlatas. Então, honrar a estes significa que nós também estamos em obediência e com temor do Senhor. Por quê? Porque foi o Senhor quem colocou essas autoridades lá. Mas precisamos destacar um aspecto aqui. Não há possibilidade de um cristão estar na rebeldia. Isto insiste Pedro. Antes, honremos ao rei pela submissão a ele. A rebeldia não faz parte da proposta de Pedro. E vejam o contexto da época. Todos os cristãos naquela época estavam sob o jugo do Império Romano. E Pedro, ele não diz assim, vamos juntar as nossas forças, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque nós vamos derrubar o Império Romano que está sobre nós aqui. Não. Pedro reconhece que essa obediência a Deus, esse temor a Deus, esse honrar ao rei, traria resultados muito mais significativos para aqueles que passavam a ser cristãos e passavam a constituir agora uma nova situação. Adam Clarke, ele tem uma frase interessante para ser pensada aqui. Pessoas verdadeiramente religiosas nunca se encontram em sedições. Os hipócritas podem unir-se a qualquer classe dos obreiros da iniquidade, dizendo, salve, irmãos. Ou seja, o hipócrita pode dizer, e é isto que a palavra vai dizer, que não nos encontremos nessa mesma situação. Saibamos honrar ao rei, honrar aquele que está lá colocado. São 4 aspectos que aqui nesse texto nós encontramos, e são 4 aspectos a serem levados em consideração por nós, se nós efetivamente dizemos que somos cristãos. Ou, melhor, dizer é fácil. Ser, existe um compromisso com aquilo que está na palavra. E é para isto que o texto nos chama, para sermos cristãos verdadeiros, aqueles que sabem o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Para isto que nós estamos sendo chamados, venha, pois, participar deste desafio e desta caminhada. Que Deus nos abençoe.